Boa noite, que alegria poder estar aqui com vocês, conforme prometido. Estamos aqui para fazer a aula sobre a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos começar a aula e saudando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E consagrando a aula, não fiz um altarzinho tão bonito aqui com a imagem da Virgem Maria, fiz um altarzinho bonito com o Sagrado Coração de Jesus aqui, mas nada está aparecendo, mas tudo bem, vamos rezar aqui uma Ave Maria Nossa Senhora Auxiliadora, pedindo a ela a graça de ser guiado pelo Espírito Santo e poder ser edificado, né, pela graça do Senhor e pelos complementos que nós vamos estar estudando aqui da doutrina católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá bom, povo querido, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você pensa na sua semana, quando você acorda, no seu momento de trabalho, quando você vai para a Santa Missa ou tem algum momento de devoção, se passa pela sua cabeça a necessidade que você tem de salvar a sua alma. E aí eu pergunto, em algum momento do dia, eu penso assim, Senhor, eu quero salvar a minha alma, eu tenho desejo de salvar a minha alma. E uma das frases que Jesus mais deve ser meditada, que o Cristo disse, é esta, onde ele diz: de que servirá o homem ganhar o mundo se vier perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Esta palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 26. Essas palavras são tão benditas que Santo Inácio de Loyola, grande santo, olhando para São Francisco Xavier, aquele jovem que queria fazer carreira, ter fama, vaidoso, pompas no mundo, enxergava naquele homem uma alma pura, uma alma que se entregasse a nosso Senhor Jesus, poderia fazer proezas pela fé, e ele chegava sempre nele e dizia assim: do que serve ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E sempre quando Santo Inácio de Loyola encontrava São Francisco Xavier, que até então não era São Francisco Xavier, mas que era Francisco Xavier, falava para ele, e por aquelas palavras de Jesus foi gerado um impacto tão grande na alma dele que ele se converteu, foi para a companhia de Jesus e foi um missionário que trouxe muitos benefícios para a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, salvando diversas almas, levando muitas pessoas para a eternidade. Esta palavra o incomodou. Um dia um rapaz passava, onde estava Padre Pio, e disse assim: Padre Pio, diga-me uma palavra. Aí o Padre Pio olhou para aquele rapaz e falou: salva a tua alma. Certa feita, Antão, que não era no santo ainda, passava na porta de uma igreja, escutou essa palavra sendo pregada pelo sacerdote. Ele tomou uma resolução de abandonar tudo e morar no deserto para viver do amor divino. Então você veja como que essa questão de salvação da alma foi enfatizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus o Senhor nos ensina esse caminho, como teve benefício na vida dos santos. E aí hoje eu pergunto, o homem contemporâneo, ele pensa na salvação da sua alma? Você que está aí do outro lado, pensa na salvação da sua alma? Tanto que tem um grande santo que eu creio que muitos admiram ele, que é São Felipe Neri, dizia que deveria ter um hospício para as pessoas que não procuram a salvação da sua alma. E aí eu pedi para vocês tomarem as Sagradas Escrituras, para nós vermos alguns recados na palavra sagrada do Senhor sobre essa necessidade que nós temos. Olha que bonito que vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Paulo estava presente junto com eles, inflamou-os no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, inflamou-os no amor à salvação da alma, mas ele teria que partir, ele teria que pegar a sua estrada missionária.
E talvez ele, por graça divina, entendesse que por ele ser um homem santificado, um bom líder, né? Seguindo os ensinamentos de Nosso Senhor, que aparecia para ele e o ensinava tudo, ele pensava assim: nossa, será que agora, depois da minha ida, essas pessoas ainda vão continuar nesse propósito? E na carta ele diz: não só na minha presença, mas na minha ausência, procura a salvação com temor e tremor. Então, quer dizer, na ausência dele, procurar a salvação com temor e tremor. Aí Santo Agostinho comenta essa palavra do apóstolo Paulo, dizia assim, ó: Deus criou-te sem precisar da tua ajuda, mas não pode salvar-te sem o teu consentimento. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo vem aqui em outra palavra, que ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, eu gosto muito dessa passagem daqui do apóstolo Paulo, onde ele vai nos ensinar: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Não é isso o que nós vemos? As pessoas só buscam coisas para esta vida. Eu, graças a Deus, quando vou fazer as minhas viagens, nas pontes aéreas, procuro alguma livraria, vou dar uma volta, e os livros que são vendidos hoje são tratados sobre empreendedorismo, negócio, liderança, o poder da mente, tudo visando o quê? O enriquecimento. Não que você não pode ser uma pessoa próspera, né? Teve muitos reis santos que foram prósperos. Jó era o homem mais santo da face da terra na época dele, era um homem muito próspero. Abraão era um homem próspero, José do Egito. Mas o coração apegado nos bens materiais, e o padre Garrigou Lagrange ensina que o materialismo nos afasta da eternidade, né? Então, quer dizer, essas pessoas só vêm pensando em carros poderosos, em dinheiro. Vai ver o discurso da Universal do Reino do Satanás. Aquilo é incrível. O cara chega na igreja quebrado, arrebentado, sem dinheiro pra nada. Aí ele começa a dar 30% de dízimo e passa um filme da vida dele, numa casa suntuosa, no seu belíssimo carro, com a sua belíssima roupa. E aí qual que é o resultado? Eu comecei a dizimar aqui na Universal, eu comecei a dar o meu dízimo e o Senhor Jesus prosperou na minha vida financeira. Como se quando você dá oferta na igreja, o Senhor prospera. E sabe por que essas pessoas são enganadas? Porque elas são materialistas também. Elas são enganadas por causa daquele bispo lá, o Agenor Duque, que leva a pessoa lá no meio do culto dele e começa a ressuscitar as pessoas, tem que ficar dando dinheiro, 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 dinheiro. São tudo enganadas porque são pessoas que vivem na cobiça. São pessoas grudadas à terra, que só querem aquilo que é material. E, gente, o sentido da vida não é esse não. Não vai ter uma gaveta no caixão onde vai colocar os seus prazeres, todo o seu dinheiro. Isso é uma loucura, né? O homem que não procura salvar a sua alma é um louco. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,19 que a nossa meta da fé é a salvação das nossas almas. E aí tem um dia que Dom Bosco, né, tá lá no purgatório, ele vê um bispo e começa a conversar com o bispo, conversa vai, conversa vem. E ele pedia que o bispo falasse muitas coisas para ele, e o bispo ficava em silêncio. E num determinado momento, o bispo falou: eu vou te dizer uma coisa, e a mais importante: salva a tua alma e ensine os homens a fazer isso. Entende? Entende? Agora, o homem tem as suas escolhas. O homem é livre. E o problema é que o livro de Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, essa palavra aqui ela é bonita. Ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela sangra o nosso coração, né? Oséias capítulo 11, ó, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode pegar. Vai dizer assim, ó: Israel era ainda criança e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Mas não é isso que vai acontecendo na humanidade. Nossa Senhora aparece em tantas aparições, pede a consagração, pede para evitar o pecado, pede vida sacramental, pede oração, pede penitência, arruma um monte de meios para evitar catástrofes. E o que o povo faz? Aprova aborto, aprova casamento gay, e só vai na contramão daquilo que Deus pede. E aí depois, quando vem os castigos, não entende o que está acontecendo. E aí depois você vai ver também no versículo 7 de Oséias, ó: o meu povo é inclinado a separar-se de mim.
Quanto mais chama, o povo mais vai embora. E o povo é inclinado a separar-se de Deus. E aí a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí, muitos têm colhido a condenação eterna por não buscar a salvação da sua alma, né? Você pode ver que quando Nossa Senhora de Fátima apareceu, e a gente vai estar fazendo muitos vídeos sobre Nossa Senhora de Fátima, né? Nessa comemoração. Então, a gente vai estar fazendo muita pregação sobre Nossa Senhora de Fátima, mas não pode esquecer que na visão ela chegou e falou: muitas almas vão para o inferno. Ela falou de grande quantidade, né? Aí um dia Santa Teresa d'Ávila está rezando e o Senhor dá uma visão de flocos de neve e ela pergunta a visão e o Senhor a mesma coisa fala: são almas que estão indo ao inferno. Em quanto tempo atrás, né? Veja bem, no tempo de Santa Teresa d'Ávila não tinha essas coisas que nós estamos vendo hoje, não. Essa sociedade permissivista que deu as costas para Deus de uma forma forte, que afronta a lei divina, né? Então, quer dizer, bom, a coisa é catastrófica. É catastrófica. Mas tem uma palavra de Salmo 117:1 que diz: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Enquanto muitas almas estão vindo para o inferno, eu quero te trazer uma palavra de consolação e um meio infalível para você e toda a sua família salvar a sua alma. Quero te dar um meio infalível de você salvar a sua alma, tá? É a prática piedosa das 9 primeiras sexta-feira do mês. Se você quiser salvar a tua alma, eu vou te dar uma catequese breve agora. Eu vou fazer muitas aulas sobre isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Escreva aí para mim aí agora se alguém conhece a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Alguém vive isso, pratica, conhece essa devoção das 9 primeiras sexta-feira. Me diz aí se alguém tem conhecimento dessa devoção das 9 primeiras sexta-feira do mês que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu à igreja por meio de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu estou querendo doar a minha vida nessa nova missão também de propagar a mensagem do Sagrado Coração de Jesus ao mundo, tá? E a mensagem também do Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora para Lúcia, mas isso daí eu vou fazer outra aula sobre isso. Veja bem, queridos, a prática piedosa das 9 primeiras sexta-feiras do mês é o grande meio para nós conseguirmos salvar a nossa alma. E você vai ver a extensão da misericórdia de Jesus para nos salvar. Ele pede para mim e para você se livrar dos grandes tormentos do inferno e conseguir a salvação da tua alma comungando 9 primeiras sexta-feira do mês. Gente, eu não tenho palavras no meu vocabulário que é tão parco nesse momento. E eu digo para você que fica inenarrável chegar às saias do absurdo do coração de Jesus e do coração de Nossa Senhora, que tanto amor tem para redimir com os homens. Imagina você salvar a sua alma por causa de 9 primeiras sextas-feiras. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nosso Senhor, né, apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e deu 12 promessas do Sagrado Coração. A gente pode fazer uma aula falando sobre as 12 promessas, mas eu quero falar sobre a grande promessa do Sagrado Coração. E o Padre Manelli vai dizer que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao piedoso exercício das 9 primeiras sexta-feiras é penhor de salvação eterna, tá? Então, eu quero te mostrar aqui o que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Santa Margarida Maria Alacoque. Escuta aqui, ó. Eu te prometo, no exercício da misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente concederá a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira do mês, durante 9 meses consecutivos, a graça da perseverança final. E o Senhor ainda continua dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo, eles não morrerão na desgraça, nem sem receber os sacramentos, servindo-lhes meu coração de asilo, seguro naquela hora extrema. Meu irmão e minha irmã,
Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre o inferno, se você já meditou algum livro sobre o inferno. Nós, da editora Imaculada, a gente fez O Inferno Existe, do Padre Beltrame. E a gente também fez uma pregação na internet, está lá, né, no YouTube, no canal do nosso grupo de oração, no Alegrai-vos do Senhor. E graças a Deus, foi uma pregação que teve mais de 100 mil visualizações. O Santo Agostinho ele disse que é melhor a gente fazer uma visita no inferno em vida do que depois dela. E quando a gente começa a ver o horrível suplício do inferno, o que é uma condenação eterna, o tempo, a punição da alma, o afastamento de Deus, gente, é uma coisa tão terrível, e isso deve gerar pavor, né? Tanto que São Jerônimo, né, foi encontrado por um amigo, né, e perguntou: o que você faz nessa gruta? Eu me condenei a esta penitência porque eu temo o inferno. E veja bem, São Jerônimo ele se alimentava das plantas que tinha no chão, cozinhava. O cara fazia tanta penitência que ele começava a bater no seu peito com uma pedra e sangrava. E era um homem de uma vida virtuosa, santo, nossa, meu Deus do céu, e tinha medo do inferno, né? Então, quer dizer, quando você conhece um pouco mais dessa realidade, que infelizmente, é muito negado hoje na igreja, e vamos dizer, né, principalmente por teólogos, que deveriam estar prestando um serviço à doutrina católica, mas são seus destruidores, né? Raça de víbora maligna. E aí o que acontece? Quando você medita sobre isso, dá uma horripilância do inferno, e aí você medita sobre o céu, você quer estar lá, né? Por isso que São Felipe Neri andava na rua: paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E aí, aqueles que entendem, né, dessa desgraça do inferno, os benefícios do paraíso, a beleza do paraíso, falam assim: nossa, eu quero salvar a minha alma de qualquer jeito. O que eu faço? E aí vem o Senhor Jesus Cristo e diz: se você fazer as 9 primeiras comunhões reparadora, você vai conseguir salvar a sua alma. Gente, é muita misericórdia desse Sagrado Coração. É muita graça do coração de Jesus para cada um de nós. Agora, essa grande promessa foi feita pelo Sagrado Coração a Santa Margarida Maria Alacoque. E isto nos assegura o decreto de canonização, no qual o Papa Bento XV diz que precisamente essas foram as palavras que Jesus bendito dirigiu à sua serva fiel. Ou seja, o Papa Bento XV era devoto disso. Bom, queridos e minhas queridas, quais são as condições, né, para fazer isso bem feito? Fazer 9 confissões e 9 comunhões. Então, na sexta-feira, você tem que ir na igreja, ou se você estiver em estado de graça nessa semana, procurar a confissão. Agora, eu quero falar muito sério com vocês, meus amigos. Muito sério com vocês. Teve um dia que eu fui pregar num grupo de oração. Tinha mais ou menos nesse grupo de oração umas 1000 pessoas. As pessoas louvavam alegremente, você via na face delas. As pessoas cantavam, as pessoas oravam em línguas, as pessoas faziam orações fervorosas. E eu fui fazer uma pregação chamada O Triunfo da Misericórdia, né? Nós, né, da editora Imaculada, lançamos esse livro belíssimo aqui, é muito lindo mesmo, O Triunfo da Misericórdia. E eu fui fazer uma pregação e chega na hora da confissão, que eu falo sobre o grande sacramento da confissão, e resolvi perguntar, né, quantas pessoas aqui não se confessam 10 anos? Gente, foi espantoso. As pessoas levantaram a mão em grande quantidade, era mais ou menos um número de 200 pessoas. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, essas pessoas rezam, cantam, pulam, se alegram, e está 10 anos sem confessar? Será que estão 10 anos sem cometer o pecado? Já cometeu um, que não é respeitar o mandamento da igreja, né? Confessar-se uma vez ao ano. E há 5 anos, um monte de gente levantando a mão. 2 anos, um monte de gente levantando a mão. E eu falei: meu Senhor Jesus Cristo, mas que raio de catolicismo que esse povo está vivendo, né? Havia santos que se confessavam todo dia, como São Francisco de Assis, São Domingos Sábio, que se confessava toda semana, né? O Papa Pio XII, na sua maravilhosa encíclica, procure na internet, irmãos, leia Mediator Dei, diz, né, que nós devemos confessar frequentemente, mesmo quando não temos pecado, porque a confissão ela não só perdoa pecado, mas obtém a graça para também não mais pecar. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, essas pessoas
né? Não se confessam mais e se morrer, como salvarão a sua alma, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, a primeira coisa que nós temos que fazer, para fazer uma boa confissão, quem vai dizer isso daqui é o Papa São Pio X, é o exame de consciência. Meu irmão, minha irmã, você tem que, no momento de silêncio, examinar sua consciência, tá? E aí é muito importante você examinar a sua consciência à luz dos 10 mandamentos da igreja, que é a nossa moral católica, né? Dar uma estudadinha básica nisso, se você tiver um exame de consciência para baixar aí pela internet, e ver do 1º ao 10º mandamento o que foi falta contra Deus e o que não foi falta contra Deus. Aí você examina, eu fiz isso, eu não fiz isso, eu fiz isso, eu não fiz isso. E se possível você pode até anotar, tá? Num papel para você não se esquecer. Você tem que ter uma dor de ter ofendido a Deus. É o segundo requisito para se fazer uma boa confissão. Tem uma passagem, eu gosto muito de contar ela. Foi quando Santo Antônio de Pádua estava fazendo uma pregação. Aquele rapaz, ele sentiu um arrependimento tão forte pelo pecado dele, que quando ele foi confessar com Santo Antônio, ele nem conseguia verbalizar as palavras, ele só chorava. Já aconteceu alguma vez na sua vida de você receber uma luz, perdão, uma luz da graça, e você imagina assim, né, gente, você tá num lugar muito escuro, e aí você olha ao seu redor, você não consegue ver absolutamente nada. Aí você acende uma vela, já começa a ver melhor. Você acende 2 velas, você começa a ver melhor. Você acende 5 velas, você começa a ver melhor. Mas quando você não tinha luz, não via nada. Quem que é a luz? Eu sou a luz do mundo, o nosso Senhor. Ele é a graça. Você imagina quando o Senhor libera, né? Essa graça dessa luz. E ela vai de contra um pecado que se ofendeu a Deus, por menor que seja. Uma culpa venial, boba, como aquela história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é muito linda. Aquela história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela estava dormindo e teve um sonho em que tinha um pedaço de torta na mesa, e ela pegou o maior pedaço, e ela acorda chorando, e o pai dela interpela ela: filha, mas por que você está chorando? E aí ela chegou e falou que tinha cometido um grande pecado. Qual que era o grande pecado? Ah, pai, eu peguei o maior pedaço de torta da mesa. A gente fala assim: nossa, mas que bobinha Santa Teresinha. Não é que ela era bobinha, é que ela tinha uma união com Deus de uma forma tão grande, e que a menor culpa, ela sentia uma repugnância, porque não se deve ter essas coisas para ofender a Deus. Vocês lembram do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que coisa bonita, né? Quando Isaías tem a graça de ter a visão, ele dá um grito, né? Ele dá um grito e fala: ai de mim, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábio impuro. Entretanto, os meus olhos viram o Senhor. Ele era uma pessoa de lábio impuro, né? Tem tanta pessoa que, né, fala os maiores palavrões, tem um lábio impuro e não sente dor de consciência nenhuma. Mas o profeta Isaías, ele recebeu uma graça extraordinária e aquilo doeu. Ele chegou a gritar, né? Por quê? Porque ele teve uma visão da glória de Deus. E o que acontece? Nós precisamos pedir muito essa graça do Espírito Santo. Não, mas eu preciso rezar pedindo: Senhor, me dá a graça de ter um arrependimento profundo, Senhor, de eu ter ofendido. Me coloca na dimensão, Senhor, do pecado pela Tua graça. Pedir isso muito para Nossa Senhora. É muito bom fazer uma meditação sobre o pecado. Olha, gente, eu não conheço o santo melhor. Se vocês têm alguma indicação aí, do que as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório para se ter raiva do pecado, né? Aquele livro Escola de Perfeição Cristã, a meditação que ele faz sobre o pecado e tantas outras coisas. São Francisco de Sales é muito bom também. Assim, procura alguma coisa que te mostre a gravidade do pecado, né? Tem um pedaço do catecismo da Igreja Católica que é muito bom isso, né? Ou você vê, por exemplo, ou se você meditar, né? Por exemplo, tem aquela história, eu contei lá no encontro lá do Convertei-vos, que São Paulo da Cruz estava num barco e começou a ter uma tempestade terrível. E aí o Senhor revelou: aqui tem um homem que não confessa. Aí aquele homem levantou a mão: sou eu. E aí estava aquela tempestade indo contra a barca, aquele homem se confessou e parou aquela tempestade, né? Então você imagina, se na natureza tem essa revolta, você imagina na alma.
tem um santo chamado São João de Ávila, que ele diz que tem uma alma que nunca tinha cometido um pecado mortal, gente. Somente venial. E ela pediu para Deus a graça de ver a alma. A pessoa caiu desmaiada. Desmaiada, né? Se você conhece Santa Verônica Giuliani, ela na sexta-feira santa rolava com um cobertor cheio de espinho no corpo. E a sexta-feira ela vivia a paixão de Jesus, né? Era crucificada na frente de todo mundo, as pessoas viam, né? E aí Nosso Senhor pega o coração dela, aperta e sai pus do coração dela para mostrar para ela, assim, olha aqui a tua impureza, né? Então quer dizer, nós precisamos pedir a graça de ter a dor. Vamos rezar um pouco agora, vamos rezar aqui diante de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. Reza um pouquinho aí onde você está. Vamos pedir aqui, ó. Santíssima Virgem Maria, nós pedimos agora nesse momento de oração, mãe, em que o sentido do pecado foi exterminado muitas vezes das nossas vidas. O sentido do pecado foi exterminado dos nossos governantes. O sentido do pecado também foi exterminado em grande parte na nossa igreja, mãe. Na Igreja Católica Apostólica Romana. E eu te suplico, Santíssima Virgem Maria, a Senhora que é a medianeira de todas as graças, conceda-nos a graça, mãe, de um arrependimento profundo, de uma contrição perfeita, de sentir uma dor e uma repugnância de ter ofendido a Deus, mãe. Intercede por mim e por todos esses amigos que estão assistindo este vídeo. Intercede por mim e pela minha família, pelas pessoas que nos pedem orações, mãe. Que consigamos, né, essa graça do seu Imaculado Coração e do Sagrado Coração de Jesus, de sentirmos esta repugnância do pecado, de fazer aquele exame de consciência tão bonito que aquela santinha de Fátima fez, né? A Jacinta pedia para Lúcia explicar a paixão de Jesus. E quando Lúcia explicou para Jacinta a paixão, para a beata Jacinta, ela falou, foi o pecado dos homens que colocou o Senhor na cruz. Ela falou, por isso nunca mais eu pecarei. Você vê, ela olhou para a paixão e entendeu. Eu peço à Senhora, mãe, que iluminou com generosas graças aquelas crianças, mãe. Eu te peço, mãe, ilumina as nossas vidas, a vida da Jamília, a vida da Lucinete, do Alberto, do Fábio Lira, a vida de tantos esses que estão acompanhando, do professor Juliano. Sabe, mãe, eu te peço isso por graça, por graça, por graça. Nos leva a esse caminho de um arrependimento profundo do pecado. Amém. Vamos continuar aqui. Então, depois tem que ter o propósito, né? De nunca mais pecar. Como que eu faço esse propósito? Gente, para nunca mais pecar eu preciso rezar. Porque Jesus Cristo diz em João 15,5, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O que nos causa nojo do pecado é a presença de Jesus dentro de nós. Então tem que rezar o terço, comunhão frequente, ler a Sagrada Escritura, né? Isso daqui é muito bom. São Jerônimo diz, amo o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne. Tem uma palavra aqui que é muito bonita, que eu vou pegar para vocês. Faz tempo que eu não me reporto a ela, mas é uma palavra bonita demais para também não pecar. Ó, Salmo 118, 11, ó, guardo no fundo do meu coração vossa palavra para não vos ofender, né? Então quer dizer, a palavra conhecida e a palavra vivida sempre à luz do magistério, para não vir com interpretações errôneas, por isso a necessidade da leitura do catecismo, né? Claro, a devoção a Nossa Senhora, a vida sacramental. Então esse propósito, o abandono das ocasiões do pecado, esse propósito de nunca mais pecar, ele deve ser carregado de um monte de exercícios para evitá-los, né? Então, quando você fez todos esses propósitos, chega na hora da acusação dos pecados. E aí, o Santo Antônio de Pádua falava muito sobre o demônio mudo, que tranca a boca da pessoa na hora da confissão, né? Então, algumas pessoas têm vergonha de confessar pecado. O que acontece quando a pessoa ela não fala aquele pecado? Né? Abortei. Tem que falar quantas vezes foi feito o aborto? 2, 3, né? Mentir. Tem que mentir 2 vezes. Por exemplo, a pessoa vai e rouba, né? Rouba R$300. Padre, eu roubei R$300. Mas a confissão ela tem que vir com o bom propósito de você devolver esse dinheiro que foi roubado,
Né? Quantas pessoas aí que eu vou, final de semana em missão, não tem dinheiro, e eu generosamente, né, gente, deixo o livro na mão, a pessoa não liga, não paga, não tá nem aí. Tem tanta pessoa com caráter ruim dentro da igreja, gente, é meio complicado, sabe? Tem que ter um propósito, né, de não pecar, colocar as acusações do pecado, falar direitinho, e aí, né, essa questão é espinhosa, porque o Padre Pio, né, recebeu uma senhora, o marido dela tinha morrido, e falou assim: meu marido foi pro céu? Aí o Padre Pio começou a chorar e falou: não, seu marido foi ao inferno. Mas ela falou assim: mas ele se confessou antes de morrer. Aí o Padre Pio disse: ó, para se confessar bem tem que ter o exame, a dor, o propósito, a acusação e a penitência. O seu marido, na adolescência, falava assim: amanhã eu me converto. Brincou com Deus, o coração ficou endurecido pelo pecado, não conseguiu a perseverança final. Quando foi confessar, não tinha arrependimento e negou os pecados na confissão. Quando se nega o pecado na confissão, ele aparece no último dia, né? Agora eu quero falar com você que está me vendo aí. Se você negou o pecado na confissão, peça a graça do Espírito Santo de Deus, para que ele te relembre das suas confissões mal feitas, para você retornar ao sacerdote e fazer uma confissão piedosa. Piedosa. Por favor, faça isso, né, pelo benefício da sua alma, tá? E aí depois a penitência, o cumprimento da penitência que o sacerdote vai estar te passando. Bom, gente, então você precisa fazer isso, ter essa boa confissão. E aí depois você precisa fazer a comunhão, tá? Você vai receber nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai estar com o coração limpo. E essa é a comunhão reparadora. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo, olha aqui, meus irmãos, disse para a sua predileta Santa Margarida Maria Alacoque. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Estando uma vez diante do Santíssimo Sacramento, num dia de sua oitava, recebi graças muito grandes de Deus. E aí eu peço para Santa Margarida Maria Alacoque que rogue por nós, para que nós possamos receber essas graças de Deus também. E senti-me impelida pelo desejo de corresponder-lhe de algum modo e de pagar-lhe o amor com amor. E ele disse: não podes corresponder melhor do que fazendo o que já tantas vezes te pedi. E aí o Senhor Jesus vai dizer: eis aqui este coração que tanto tem amado os homens, que a nada se tem poupado até se esgotar e consumir para lhe testemunhar seu amor. E em reconhecimento, olha o que Jesus vai dizer, hein, gente? Não recebo da maior parte deles senão ingratidões por meio das irreverências e sacrilégios, tibieza e desdém que usam para comigo nesse sacramento do amor. E aí o Senhor vai falando, ó, esse daqui é o coração que tanto amou os homens. E o que eu recebo desses homens? Ele vai falar ingratidão, irreverência, sacrilégio, tibieza e desdém. Gente, quantos lugares tem sido noticiado sacrilégios feitos com a Eucaristia constantemente? Roubo em sacrários. Santíssimo Sacramento sendo levado pelos maçons para a seita secreta, para o satanismo. Aquele cara dos Estados Unidos, o Zac, diz que as pessoas vão com muita facilidade e roubam o Santíssimo Sacramento na missa por causa da comunhão na mão. A missa negra. Nesse tempo aqui, eu duvido que tinha missa negra, que o Santíssimo Sacramento ele é colocado no órgão genital das mulheres e o sacerdote de Satanás tem relação com a mulher, e se engravida a mulher, sacrifica aquela criança a Satanás. Olha que desgraça que é feita com o Santíssimo Sacramento. E as irreverências? Eu não fui pregar num canto, claro, nunca mais voltei depois que eu fiz essa pregação, era numa congregação religiosa, tá? O Santíssimo estava embolorado dentro do sacrário. Uma outra vez, eu fui pregar num canto, estava tendo, a igreja estava toda reformada, mas tinha goteira em cima do sacrário, e o sacrário estava enferrujado. Enferrujado. E quantas coisas que eu não vi nesse meu período de missão. Irreverência, bagunça na Santa Missa. A
frequência com que as pessoas comungam em pecado mortal, gente. Eu já contei nas minhas pregações aquela história de Santo Afonso que conta na verdadeira esposa de Jesus Cristo que uma freira cometeu um pecado e ficou com medo de confessar. O que aconteceu? Ela confessou, ela comungou 3 vezes, ela morreu. Estava sendo o corpo dela velado, aí 2 anjos pegam o sacerdote, levam até a beira do caixão, levanta aquela freira, um anjo coloca o cálice embaixo e o outro anjo dá 3 cutucadas no pescoço dela e por permissão divina, o Santíssimo Sacramento cai na âmbula, os anjos vão ao paraíso e um demônio aparece na borda do caixão, na frente do padre e puxa a alma daquela freira e leva ela ao inferno. Misericórdia, irmãos. Muitas pessoas falando misericórdia a Jesus. É misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quantas pessoas não são bem instruídas? Infelizmente, a minha esposa um dia foi confessar e o padre disse, olha, faz uma caridade que basta. Aonde está isso na doutrina católica? Aonde está isso? Não tem. E aí depois comunga assim, com sacrilégio. Irreverência diante do Santíssimo Sacramento. Você viu algumas roupas, né, que infelizmente algumas mulheres usam diante de Jesus? Aí como que vai salvar a alma? Como que vai reparar? Como que vai receber a promessa do Sagrado Coração de Jesus? Gente, olha, eu tenho visto absurdo nas nossas missões, quando nós vamos pregar, a irreverência, né, com que se participa da Santa Missa, o vestir, a falta de silêncio, a falta de interioridade no mistério, aquela tibieza, aquela frieza de coração, comunga de qualquer jeito. Gente, eu queria fazer para vocês uma aula, eu acho que eu vou fazer essas aulas toda semana aí, viu? Eu queria fazer para vocês uma aula só sobre ação de graças, né? Quando comunga, pelo amor de Deus, gente. Santa Catarina de Sena, o pessoal chegava perto dela, viu o coração dela batendo rápido, sabe? E escutavam, né? A Santa Maria Madalena de Paz abraçava o corpo dela e falava, Jesus, você é só meu. Escrevia na porta do convento, no quarto dela, tudo pela Eucaristia, nada para mim. Eles tinham um amor, né? São João de Ávila, 2 horas de ação de graça, a igreja pede 15 minutos. 15 minutos. O jornal do Observatório Romano do Vaticano deu uma nota, eu li isso no livro do professor Felipe Aquino, reclamando que eles têm percebido que as pessoas não fazem mais ação de graças. E aí um dia eu fui numa sexta-feira e vi tantas pessoas que fazem essa devoção, quando comungaram fizeram o quê? Levantaram, começaram a bater papo de comadre, atrapalhando quem queria fazer. Jesus no coração da pessoa e ela sem nenhuma reverência, né? Sem nenhuma reverência. Aqui, ó. Nós estamos do lado do Padre Pio aqui, ó. Padre Pio, quem me conhece, as minhas pregações sabe que eu sou muito devoto dele. Vamos rezar agora, vamos rezar, povo. Padre Pio, o Senhor que foi uma alma eucarística, o Senhor que teve tanto amor por Jesus sacramentado, tanto zelo, nos ensine a nos prepararmos bem para ir à Santa Missa como o Senhor se preparava. A meditar o mistério da paixão, não ir para a Santa Missa de qualquer jeito. Guardar o nosso coração para Jesus, meditar sobre o mistério que iremos participar, nos vestir de maneira honrosa, Senhor. Nos ajude, Padre Pio, e todos esses que estão assistindo. Ajude o Leonardo, ajude o Fernando, a Stephanie, o Marcos, Maria, a Patrícia, né, que também está falando que é devota do Santo Padre Pio. Gente, nós precisamos ler mais a vida dele. Porque, principalmente, o mistério relacionado à missa, né? O que ele escrevia sobre a Santa Missa. Deve ter um texto na internet. É verdade, Rodrigo, não é mais ensinado. A Graziela está dizendo que teve uma pregação do Padre Pio que converteu um amigo dela, graças a Deus. Essa pregação dá muitos frutos. E tem um ensino do Padre Pio que ele fala sobre a Santa Missa, como nós devemos participar da missa. Dá uma lidinha nele, né? E agora, pedir para o Padre Pio nos abençoar, né? Nos fazermos viver essa vida interiorizada para participar bem do mistério da Santa Missa. E olha aqui, vamos continuar, né? Porque essas coisas aqui, você sabe que ferve o coração, né? Tibiezas e desdém que usam para comigo nesse sacramento de amor. Jesus falando a Santa Margarida Maria Lacoque.
no ano de 1685. Você imagina como que era a liturgia em 1685? Você imagina como que as pessoas iam vestidas na missa? Você imagina o tipo de música que era na missa? Não tinha bagunça litúrgica, não tinha beats como tem hoje. E o que muito me custa é tratar-se de corações a mim consagrados os que assim me tratam. Jesus reclamando de religiosos que tratam ele assim. Por isso peço-te que seja constituída uma festa especial para honrar meu coração na primeira sexta-feira depois da oitava do corpo de Deus. Comungue-se nesse dia e seja feita a devida reparação de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo que estava sobre os altares. Gente, você não viu? Antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima, apareceu o anjo e ensinou a elas a oração de reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deixou o Santíssimo Sacramento suspenso no ar com o cálice, fez essa oração, voltou, tive a graça de estar no lugar dessas aparições do anjo de Portugal, e foi entregar às 3 crianças o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe o que o anjo disse? Quando ele foi entregar a Eucaristia para essas crianças: tomai e comei o Santíssimo Corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens. Em 1917. Aí vocês podem procurar na internet oração de reparação dos pecados contra o Santíssimo Sacramento, né? E aí o Senhor fala assim, e eu te prometo que meu coração se dilatará para derramar com abundância os benefícios do seu divino amor sobre os que lhe tributarem esta honra e procurarem que outros tributem. Tá, então até aqui agora foi o pedido de Nosso Senhor. E aí, Anderson, se eu fazer isso daí, você vai salvar a sua alma. 9 sexta-feiras, você vai salvar a sua alma. Meu Deus. Que graça. E aí, meus irmãos, eu tenho 2 historinhas para contar para vocês, que você pode fazer a pergunta. Bom, tudo bem, eu faço direitinho. Agora tem perguntas. Anderson, e se eu não estiver devidamente confessado em estado de graça? Aí não vale. E se eu interromper uma 9 sexta-feira? Aí não vale, tem que começar tudo de novo. Tá? Agora, e se uma pessoa fez essa devoção, estava em estado de graça, cheia de bons propósitos, né? Porque tem que ser feito com estado de graça e bom propósito. Eu não posso fazer assim, eu vou fazer a 9 primeira sexta-feira, depois eu vou me arrebentar numa vida de ofensa a Deus e viver dissolutamente no pecado. Não, irmão, aí não dá. Mas se a pessoa fazer com bom propósito e querendo mesmo essa salvação, Nosso Senhor não mente, viu? Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para mentir. Números 23:19, Deus não é homem para mentir. Mas e se depois a pessoa se perder? O que acontece? Eu vou te contar 2 historinhas aqui. Você vai ficar com o coração cheio de amor por Jesus. Escuta essa história. Nossa Senhora pede os 5 sábados. Eu faço os primeiros sábados. Então, eu já falei aqui no vídeo que eu vou fazer uma sobre os 5 primeiros sábados. Mas aí, nada impede vocês de pesquisarem também. Porque amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Se vocês não conseguirem, se preparem na confissão para fazer os 5 sábados. Que é o que ela disse, Lúcia disse... Não, Nossa Senhora disse a Lúcia. Então vamos lá. Olha que bonito isso daqui, Um missionário capuchinho do Paraná relata que na aldeia de Epitácio Pessoa havia apostatado e agora se encontrava no leito, no fim da vida, um ex-catequista. O nome dele é Manuel Noguem, tá? Ardoroso propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Servindo no exército, ele estava servindo no exército, influenciado por um pastor protestante, tinha abandonado a Igreja Católica e em seguida perdeu completamente a fé.
Oh meu Deus do céu, que dó. Queimou todos os livros católicos que possuía. O que não deu para nós, né? Pisoteou toda a moral, enganando uma jovem esposa e convivendo com ela em adultério. Certo dia chegou a blasfemar: se o Espírito Santo existe, quero que me deixe mudo. Um câncer na garganta lhe suprimiu realmente a fala. O missionário quis lhe fazer uma visita, recomendando ao Sagrado Coração. Este ato de caridade comoveu o apóstata moribundo, que aos poucos foi se abrindo ao missionário. Lhe revelou sua infelicidade e seus terríveis remorsos, manifestou o desejo de confessar-se e pedir perdão, e pôde até receber a comunhão entre muitas lágrimas de alegria. Aí, irmão, apostatou. O cara era catequista, propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tá? Tava morando com uma mulher, amaziado, lotado de pecado. O Sagrado Coração foi atrás dele. É isso mesmo, Tassiana. Temos que amar essas promessas. Entendeu? Luciano, vamos fazer isso, irmão. Vamos propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos juntar um monte de católicos aqui no Brasil para fazer a propagação do Sagrado Coração de Jesus, gente. Nós precisamos fazer isso daqui. Olha que graça. E o missionário que estava de passagem naquela vila o entregou ao cuidado das irmãs que assistiram à sua morte edificante. Olha que bonito. Ele conseguiu a salvação da alma dele. Sabe por quê? Porque o Sagrado Coração de Jesus não faltou às suas promessas. Não faltou. Bendito seja o Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos. Outra história. Esse daqui eu acho belíssimo. Não, olha isso aqui. Um outro episódio é relatado pelo piedoso sacerdote Dom Arthur Milani, também ele apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Relatamos-lo como está escrito. Vamos lá. Consumido pela tuberculose, consequência de sua vida desregrada, com apenas 20 anos de idade, um jovem ia aos poucos definhando. No meio da angústia dos pais que haviam procurado inutilmente todos os meios para induzi-lo a receber, antes de morrer, os santos sacramentos. Os pais pediram nada, o coração endurecido. Olha só, Fabuleira, essa história que linda. Você que é pregador pelo Brasil inteiro, que faz parte da comunidade Canção Nova, olha que história linda. Quando jovem no seminário, havia feito com muita piedade a prática da devoção das 9 primeiras sexta-feiras em honra do Sagrado Coração de Jesus. Muita piedade. Porém, em seguida, depois de abandonar a igreja e os sacramentos, entregou-se a uma vida desregrada. Inicialmente, com emprego num banco, gastava tudo quanto ganhava numa vida dissoluta e na devassidão. Mais tarde, sai do país e vai para a Inglaterra, onde, para poder viver, trabalhava de empregado doméstico. Por fim, depois de muitas peripécias, acometido da doença que deveria levá-lo para o túmulo, retornava para o seio da própria família. Pobre jovem, com a consciência pesada por tantos pecados, estava a ponto de cair no abismo da extrema desgraça. E não só não pensava em remediar sua situação com uma conversão sincera e um retorno para Deus, mas também repelia desdenhosamente o convite de almas boas que lhe faziam. Você olha lá, encomendava, ele repelia. Não quero. Olha que bonito. Entretanto, sobre ele, olha que bonito, velava aquele coração misericordioso de Jesus, que prometeu ser a salvação dos que praticam a devoção das 9 primeiras sexta-feiras e que não poderiam se perder. Um sacerdote, seu antigo colega de seminário, a título de amizade, certamente movido pelo coração docíssimo de Jesus, consegue visitá-lo e com habilidade procurou persuadi-lo a pôr-se em paz com Deus. Olha o que ele diz: se não tens outra coisa a dizer-me, interrompe-o
o pobre moribundo: pode ir andando. O cara moribundo falou: se não tem alguma coisa a me dizer, vai andando. Aí ele: como, amigo? Sim, recebo-te, disse o moribundo, mas como sacerdote, não e não. Vai embora, não quero padres. O cara estava na ponta do inferno, gente. Na ponta do inferno já. O ministro de Deus, o padre, procura acrescentar algumas palavras boas para acalmá-lo. Em vão. Para com isso, não quero padres. Vai embora. Está bem. Se realmente queres que vá embora, adeus, meu pobre amigo. E foi saindo. O padre foi indo embora. Mas quando estava para sair do quarto, o padre dirigiu o último olhar de compaixão ao seu amigo moribundo e disse: esta será a primeira vez que não se verificará a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Que é o quê? Os que fizerem as 9 primeiras sexta-feiras vão salvar. E eles não fizeram no seminário? O padre disse: eu vou dizer, esta será a primeira vez que não se verificará a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Gente, aquele menino olhou e falou assim: o quê? E replicou com voz calma o moribundo. E o pedou sacerdote voltando para junto do leito. Não, e o pedou sacerdote voltando para junto do leito. Estou dizendo que será a primeira vez que não se verá cumprida a grande promessa feita pelo Sagrado Coração de Jesus de conceder uma boa morte àqueles que em vida fizeram a novena de comunhões nas primeiras sexta-feiras do mês. E o que tem a ver isso comigo? O que tens a ver? Então não lembras, caro amigo, que no seminário fizemos junto as comunhões das primeiras sexta-feiras? Naquela ocasião, disse o padre, fizeste com devoção sincera, porque então amavas realmente o Sagrado Coração de Jesus. E agora queres resistir à sua graça, com a qual te convida para o perdão com a sua misericórdia infinita? Enquanto ele falava, o enfermo chorava, e quando terminou de falar, disse-lhe soluçando: amigo, ajuda-me, ajuda-me, não abandones esse pobre infeliz, vai chamar um dos capuchinhos da igreja aqui perto. Recebeu com piedade edificante os últimos sacramentos e alguns dias após expirou bendizendo aquele coração cheio de tanta misericórdia que assim lhe dava um sinal certo de eterna salvação. Minha esposa ali batendo palma, né, amor? Tava batendo palma, assistindo a aula ali, né, amor? batendo palma pro Sagrado Coração de Jesus. Queridos, que graça poder partilhar com vocês esta grande promessa. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite, né, na madrugada, eu estava fazendo uns estudos e senti um impelimento de fazer essa aula hoje. Eu falei, mas assim, meu Deus, como que eu faço? O tema que eu vou pregar em Brasília não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu não estou preparado. Quem me conhece bem sabe que eu gosto de estudar, deixar tudo redondinho para fazer uma coisa que leve as pessoas à compreensão. Eu falei para minha esposa hoje, como ela é muito devota do Sagrado Coração, a Thaís, ela ficou muito feliz. Eu falei, eu vou na confiança, né? Por que eu estou falando essa palestra? Amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Quem sabe você consiga fazer uma boa confissão, tá? Eu tenho um vídeo na internet, né, sobre o sacramento da confissão. Tem aulas boas do Padre Paulo Ricardo, também sobre isso daí. Tem coisas boas na internet. E você consiga fazer uma comunhão reparadora. Se não der na sexta, vai no sábado e procura, né, sobre a devoção da reparação do Imaculado Coração de Maria, né, a comunhão reparadora. Nosso Senhor pediu 9, Nossa Senhora deu uma diminuída, colocou 5. Nossa, é impressionante. É impressionante. Eu quero falar com vocês aí que estão desse lado, meus irmãos pregadores, né? Tem o Luciano, que é pregador, tem o Lúcio, né, que é pregador, tem o Hélio, tem o Fábio Lira, né, que são pregadores. Não sei se tem outro aí, se tem algum outro pregador que tem o ofício de catequizar, que tem o ofício de ensinar, se tem algum sacerdote acompanhando, algum bispo, alguma coisa assim, dá um oi aqui. Eu queria dizer para vocês, meus amigos, primeiramente louvar pelo dom da sua vida. Eu quero falar com vocês, né, que
que tem a graça, né, desse ministério bonito do ensino, da pregação, da catequese, procure sobre isso, né? A gente está tentando aí fazer alguma publicação pela Editora Imaculada de algum livro sobre o Sagrado Coração de Jesus. Eu estou procurando, eu já estou fazendo um que é muito bom, né? Mas a revisão ela demora um pouco. Eu vou correr atrás. A minha esposa aqui perguntando se eu vou falar das 2 promessas hoje. Não dá porque o tempo já está muito, muito longo. Eu estava falando com os pregadores, né? Procurem propagar a devoção do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora, porque você se entregou a Deus no seu ensino para levar as almas, né, para o céu. Esse daqui é um caminho muito bonito que vocês podem estar fazendo. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Semana que vem eu vou estar fazendo, tá, uma aula. Acho que nem dá para ler, né, amor? Quando a gente põe o livro de assim, né, não dá. Vou estar fazendo a aula de lançamento do meu livro, Seleta de Textos sobre a Humildade. Acho que não dá para vocês verem direito, né? Não. O Rafael falou aqui do livro Confessai-vos Bem. Sim, é o melhor livro de confissão. Se vocês quiserem procurar, tem lá no nosso site. A gente lançou ele, livroscatólicos.net. Confessai-vos Bem, tá? A gente está com um preço muito bom do livro. Verdade, Rafael. Obrigado por ter lembrado. Esse livro é de fato maravilhoso, tá? E semana que vem eu vou estar fazendo mais uma aula. Começando às 9 horas, que é o horário que a minha pequenininha dorme. Eu quero fazer sobre o meu livro. Gente, eu escrevi esse livro aqui pegando textos, tá? De Santo Afonso, Maria de Ligório. Peguei texto de Emílio Gonzalez, baseado em São Francisco de Sales, Bem-aventurado José Alamano e o Monsenhor Ascânio Brandão, tá? Nesse tempo todo aí caminhando, eu tenho certeza que a virtude mais necessária para cada um de nós é a virtude da humildade. E eu vou fazer um lançamento, fazendo uma aula para vocês. Se vocês quiserem se antecipar, tem lá no nosso site, livroscatólicos, né, .net, livroscatólicos.net, tá, gente? E olha, eu vou dizer para vocês, isso daqui ficou uma pérola. E aí nós vamos rezando. É a primeira aula que eu faço assim para vocês, utilizando desse sistema. Ainda bem que ninguém ligou pra gente pelo WhatsApp. Então é isso aí, meus amigos. Deus abençoe, foi uma alegria imensa. Que Nossa Senhora comune de bênçãos. Vamos terminar rezando 3 Ave Marias? 3 Ave Marias, rezando nesse momento aqui para Nossa Senhora nos dar uma boa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Queridos, olha, eu sei que está meio tarde, mas se você quiser ficar aí, eu vou fazer o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Me lembrei aqui agora, tá? Se já tiver tarde para você, você vê o vídeo depois, mas eu vou rezar com vocês aqui agora. Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unido a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia a vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Beniguíssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos a vosso sagrado coração. Senhor, sede rei, não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que esses tornem quanto antes a casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-o ao porto da verdade, à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Sede rei de todos aqueles que estão ainda sepultados nas trevas da idolatria e do islamismo, e não recuseis conduzi-los todos à luz ao reino de Deus. Volvei, enfim, um olhar de misericórdia aos filhos do que foi outrora vosso povo escolhido. Desça também sobre eles
num batismo de redenção e de vida, aquele sangue que um dia sobre si invocaram. Senhor, conservai incólume vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura e sem peias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. E que esse coração de Jesus, lute contra esses demônios desgraçados do inferno nessa luta contra o aborto aqui na nossa nação brasileira. A gente vai fazer oração penitência para uma grande graça do Senhor acontecer, para que essa praga desse sangue derramado não saia jorrando pelos hospitais mortíferos por aí, por tantos outros meios que as criancinhas são abortadas. Um forte abraço, Deus abençoe, salve Maria Imaculada.